Bom dia a todos. Hoje, dia 21 de abril, iniciamos mais um encontro do nosso Amando Brasil. Tivemos as notícias sobre o falecimento do Papa. E nesse momento da nossa meditação, da nossa prece inicial, nós vamos também colocar intenções para o Papa, cada um no seu silêncio, dentro do seu coração. Vamos começar então? Vamos encontrar uma posição ereta, firme e flexível, os dois pés apoiados no chão, tronco ereto, as mãos recostadas sobre as coxas, os olhos fechados, confiantes, para que a gente possa interiorizar, para que nós possamos reduzir os estímulos visuais, mentais, ficar cada vez mais conectadas ao nosso coração, aos nossos sentimentos. Vamos inspirar o ar, contando até 3. Prende e expira, contando até 6. A expiração é mais lenta, é suave, de modo que nós possamos esvaziar todo o nosso pulmão. Novamente, inspira e expira. No último amando, a nossa palavra designada após o nosso estudo foi esperança. Então, eu vou pedir que agora, nos próximos ciclos de respiração, ao inspirar o ar, nós possamos inspirar e inalar a esperança. Então, quando você estiver puxando o ar pelo nariz, você vai inspirando esperança. Traz a esperança para dentro da sua vida, para dentro do nosso coração. Inspira esperança. Prende o ar. No momento da expiração, cada um de nós vai expirar aquilo que já não quer mais, que já não tem mais espaço para a sua vida. Expira aquilo que você desejar. Aquilo que você desejar soltar. Aquilo que você sabe que não é um sentimento ou um pensamento elevado que venha do alto. Pode ser o medo, a raiva, o rancor, a inveja, preocupação, a indiferença, a apatia. Então, nós vamos fazer novamente agora, depois que cada um escolheu a sua palavra, aquilo que deseja soltar, nós vamos fazer mais 3 ciclos, com presença, tranquilidade, suavidade, inspirando esperança, contando até 3, prendendo a respiração e exalando aquela palavra que você escolheu. Vamos começar. Inspira. Mantenha seus olhos fechados. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, pedindo que abençoe nosso encontro com presença, com graça, com favor e com unção. Que hoje nós possamos sair daqui mais esperançosos, mais alento no coração, com mais amor e fé, para que todas as relações que nós tivermos durante a semana, nós possamos tocar as pessoas de uma forma elevada, com palavras que edificam, com bons sentimentos,
que nós possamos nos manter afastados daquilo que nos tira energia, daquilo que nos é uma tentação, que nós tenhamos a resistência, a força, a perseverança e resistir às tentações que a vida nos apresentar, sejam elas coisas simples como permanecer numa roda em que estão falando mal de outras pessoas, ou invejar algo que ainda não conseguimos obter, como manter um sentimento de julgamento por parte de alguém, que nós tenhamos a graça de nos manter durante essa semana firmes em nosso propósito, de elevar o nosso pensamento com amor, com fé, e nos distanciarmos daquilo que nos distancia do exemplo que nos foi dado por Jesus. Ainda de olhos fechados, que cada um possa nesse momento fazer a sua prece particular pelo Papa Francisco. E da mesma forma, vá dedicando esse estudo de hoje àquela pessoa que toca no seu coração nesse momento. Além do Papa, escolha mais alguém, alguma pessoa por quem você sente um desejo genuíno, verdadeiro, de fazer uma prece, de emanar boas energias. Se for você a primeira pessoa, pode ser para você, ou a primeira pessoa que tiver surgido na sua tela mental. Imagine o semblante desta pessoa sorrindo, recebendo a graça e o favor de Deus. Envolva ela numa luz dourada. Sorria com a confiança de quem sabe que seu pedido, que a sua intenção já foi atendida. Devagarinho, nós vamos retornando para cá com um melhor sorriso. Hoje, como nós não estamos em muitos, vou pedir para Mahara, que está aqui, quanto tempo, Mahara, compartilhar o seu motivo de gratidão hoje. Já que estamos em poucos, dá tempo da gente fazer isso. Mahara, Bom dia. você está Meu aqui? motivo de gratidão hoje é conseguir estar aqui com vocês reunidos. Eu agradeço muito por hoje eu ter esse tempinho e conseguir fazer essa meditação e essa oração com vocês. Que bom, muito bom. Seja bem-vinda, muito obrigada. E Aline, agora é com você. Muito obrigada por você estar aqui hoje. Obrigada, estão me ouvindo bem? Uhum, sim. Bom dia a todos, então. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 12 de Jó. Como nós já temos visto nos capítulos anteriores, Jó tem passado por alguns momentos de muita provação, de muita dificuldade, inclusive até a própria lepra, que na época era considerada, pelo conhecimento que eles tinham, né, como uma doença dos pecadores. Então, só quem pecava contra Deus acabava tendo lepra. E nesse momento de dificuldade, Jó encontra os seus três amigos, né, e tem conversas com eles. E o capítulo 12 realmente é uma fala de Jó com um dos seus amigos, né, fala um rebate, né, sobre a conversa que eles tiveram. Então, os amigos de Jó, nesse momento em que ele procurou ele, que estava passando por dificuldades, ele só queria acolhimento, né? E os amigos não conseguiram entregar esse acolhimento a Jó. Ao invés disso, eles tentavam, com o conhecimento que eles tinham, a sabedoria que eles tinham na época, encontrar explicações para tudo aquilo que vinha acontecendo com Jó, né?
Então, nesse capítulo 12, Jó rebate com seus amigos sobre essa sabedoria. Pois essa sabedoria ele também tinha esse conhecimento, né? Ele não era um ignorante, ele sabia sobre todas as coisas que eles estavam conversando, né? Que se você caminha bem, você colhe o bem, se você procura Deus, se você é fiel aos ensinamentos, aos mandamentos, você tem uma vida boa e feliz. Mas esse conhecimento que nós temos é muito limitado, é muito mundano. Então, como que nós, né, eles poderiam explicar os desígnios de Deus com esse conhecimento tão limitado? Então, Jó, no capítulo 12, traz essa visão para os seus amigos, né? Essa fala para os seus amigos, que ele está sendo questionado sobre coisas que ele não, ele sabe no coração dele que ele foi reto, ele foi correto. Então, ele vem sendo questionado sobre as ações que ele não teve, e ao invés de receber o acolhimento dos amigos. E ele entende que, mesmo com tudo aquilo que ele tem vivido, na fé dele, ele não se abalou. Porque ele sabe que quem tem o conhecimento, a sabedoria verdadeira, é Deus. Que nós, humanos, não temos nem uma pequena fração do entendimento sobre os desígnios de Deus. Como que nós vamos conseguir tentar explicar essas coisas? Não é nossa função isso. Nós temos que realmente aceitar, entender nosso coração e manter nossa fé firme. É esse o propósito dos nossos desafios da vida. Então, nós mantermos a nossa fé, passar por essas provações e entender que se Deus permitiu que isso acontecesse em nossa vida, é para alguma coisa ela serve. E não tentar ficar explicando isso. Simplesmente manter o coração bondoso, amoroso e com fé ainda. Porque tudo passa. Nada é permanente nessa vida. Nem mesmo a morte é definitiva, né? Como muitos creem, tem a ressurreição da carne, tem a ressurreição do espírito. Então, entender que Deus fez tudo de uma forma perfeita. E quando a gente está pensando que nosso conhecimento é muito superior, nós deveríamos nos voltar para a própria natureza. Que a natureza, ela os animais, os ciclos de vida, tudo isso a gente pode aprender muito, porque ali sim está a verdadeira, o conhecimento, a sabedoria divina. Que Deus tem o real poder. Nós somos pequenos seres aqui nessa terra, nós estamos aprendendo, nós temos um pequeno pedacinho de Deus em nós. Né? E muitas vezes a gente acaba colocando o nosso poder intelectual muito acima do que realmente ele é, né? Acaba exacerbando esse conhecimento, esse poder, e acaba não fazendo o que Deus pede para nós, que é amar e cuidar uns dos outros. E fica com a cabeça, né, muito ativa, o pensamento muito ativo e acaba esquecendo de conectar com o coração, com o espírito. E que Deus realmente tem o poder verdadeiro, a sabedoria, a inteligência, tanto que ele criou tudo isso. Se a gente olhar para a natureza, tudo é um ciclo perfeito. Tudo nasce, cresce, morre no tempo certo, para manter um equilíbrio. Então, se a gente olhar para isso, a gente entende a verdadeira presença de Deus em tudo. E é isso que Jó convida no capítulo 12 aos seus amigos, a não se sentirem muito pessoas com poder, eu tenho conhecimento, eu sei tudo. Não, a gente não sabe tudo. A gente está aqui para aprender. Todos os dias nós aprendemos coisas. E essas situações que acontecem nas nossas vidas vêm para nos ensinar. Tudo é um ciclo. Para tudo tem graça, né? Então, nesses momentos difíceis, sim, que nós somos convidados a sempre olhar para o alto, não só nesses momentos, claro, né? Se conectar sempre com Deus, manter nosso relacionamento bem estreito, porque quando a gente passar por essas dificuldades que todos nós passamos, independentemente da nossa classe social, do nosso nível de conhecimento, da nossa conta bancária, da nossa idade, todo mundo passa pelos seus desafios na vida.
que quando eles vêm e você tem esse relacionamento estreito com Deus, tudo fica mais fácil de passar, porque você sabe, você tem fé que lá na frente isso vai ter um propósito. Tudo tem um propósito. Então, Deus tem realmente o poder sobre a vida de tudo que existe, né? Os animais, como ele traz ali, né, tem a sabedoria, sabe? Aprenda com os animais, que com a natureza, que Deus tem o verdadeiro poder sobre tudo que existe aqui. Então, se ele determinar que vai ter uma seca, vai ter uma seca, vai ter uma enchente, vai acontecer um desastre natural. É, a pessoa mais sábia e poderosa do mundo, entre aspas, também. Se Deus desejar, ela vai ser posta desse posto, né? Então, Deus é mais poderoso do que tudo que a gente pode imaginar. E esse poder não é para o mal, é um poder para o bem, para o equilíbrio de tudo. Então, que nós, às vezes, na nossa. Queremos fazer tudo com a força do braço, com a força da mente, e deixamos de lado, às vezes, que nós precisamos realmente estar conectado com aquele que é maior. Quando você passa por uma dificuldade muito grande, tem que se voltar realmente e buscar a força, porque sozinho a gente não consegue. E essa força você vai procurar, primeiro no alto, depois com os teus familiares, com o teu círculo de amigos, e que muitas vezes a gente acaba não encontrando aqui no nosso mundo, no nosso relacionamento mundano, nem sempre a gente consegue encontrar esse acolhimento, essa força. Mas lá com Deus, sempre. Sempre vai ter esse momento de realmente você ser acolhido. Você vai passar por aquilo, não tem, você vai ter que passar por essa situação. Mas por mais difícil que ela seja, Deus vai estar com você e vai estar te dando força. Assim como ele, não, já não fica questionando Deus. Ele sabe que aquilo faz parte da vida dele. Ele sabe que Deus não abandonou. Ele manteve a sua fé. E ele está passando por momentos muito desafiadores, e o que ele está procurando nesse momento com os amigos é realmente só acolhimento. E ele só está encontrando julgamento. E é uma da reflexão que eu trago assim, para essa semana, realmente não é uma palavra, é uma frase. Mas você sabe que geralmente eu não falo só palavras. Para a gente ter sabedoria com fé. Porque só a sabedoria e o conhecimento por si eles não nos levam a verdadeira conexão com as coisas da nossa vida. Nós estamos aqui vivendo uma experiência humana. E essa experiência é muito limitada. Nós temos que ser humildes e entender isso. Porque às vezes a gente acaba sendo arrogante, porque é muito inteligente, é muito esperto, muito isso, sabe, acha que sabe tudo. E na verdade a gente não sabe nada. A gente está aqui para aprender um pouquinho todos os dias. E a gente aprende muito uns com os outros. Se não existissem conexões com outras pessoas, a nossa mentalidade seria muito fechada. A gente ia ficar só no nosso mundinho, só preso no nosso pensamento. Então, esses relacionamentos aqui na Terra, eles são importantes, mas não podemos esquecer do nosso relacionamento com o nosso Pai. E esse é que nos leva sempre para frente. Acreditar, ter fé que Deus tem a sabedoria sobre tudo. Deus tem na mão a vida de todos, né? De tudo que está vivo, entender que isso vem de algo maior do que nós. Então, é isso que eu trago sobre reflexão no capítulo 12, que realmente a gente não deve passar como uma patrola pela vida, sempre achando que nós somos muito detentores de conhecimento, sabemos de tudo, e acharmos que nós temos direito de ficar julgando, julgando, julgando. Às vezes só precisamos ouvir e acolher. E não precisamos explicar nada. Só sentir e viver. Então é isso. Agradeço a todos que estão aqui nessa manhã de segunda-feira, nesse feriado. Não sei se tá para todo mundo, mas aqui tá um clima bem gostoso, assim, tá meio friozinho. Difícil levantar da cama, mas é bom. É muito bom a gente passar aqui esses momentos e ouvir o que o outro tem a dizer, porque isso faz parte da nossa experiência. Peraí. Obrigada, Aline. Tá aqui. Obrigada, Aline, por bastante lucidez.
E eu vou deixar aberto agora. Acho que a Aline trouxe bastante coisas muito ricas, né? E várias delas me chamaram a atenção. Vou deixar antes para quem quiser comentar e compartilhar aqui suas percepções ou algum complemento do que a Aline falou. Márcia, é a Thay. Eu vou comentar sobre o que aconteceu comigo durante essa semana, semana passada. E o que eu. Deixa eu já ligar a câmera aqui. Eu tava no momento. Pronto. Aí, tá aí. Uhum. Então, é que nem assim, Deus, ele traz dificuldades pra gente rever, né? O, o que a gente faz durante a nossa vida, qual caminho a gente está tomando, se a gente realmente está ali presente sempre com ele no nosso dia a dia. E assim, eu tenho a cefaleia em salvas, que é aquela dor de cabeça, né, terrível, forte, e eu parei de pedir para ele por que que isso acontece comigo, né? Porque mudei de tratamento, tô fazendo esse tratamento mais forte, mas, né, e não tá adiantando. Então, ontem, antes de eu dormir, eu comecei a meditar e colocar coisas positivas na minha cabeça. E veio para mim que eu precisava mudar a minha rotina referente a Deus. Porque às vezes eu tô sempre acelerada, sempre querendo fazer as coisas muito rápido. E acabo realmente esquecendo. A gente tem aquela nossa, que é de noite, na hora do banho, mas talvez isso está sendo pouco para mim, na minha vida. Então, igual a Aline estava comentando, a gente não tem que se questionar, a gente tem que procurar algo que faça isso melhorar para nós e ter sempre fé, procurar sempre resolver da melhor maneira, sem ficar se preocupando, porque a preocupação também traz coisas negativas para nós. Então, se a gente seguir um caminho direcionado a Deus, as coisas ela passam a ser muito mais leve. E ontem, depois que eu tive esse pensamento, eu dormi bem, não passei mal. E eu tava passando mal assim a semana inteira. Antes disso, eu fui 3 vezes para o hospital para usar oxigênio. E hoje até então não. Então eu tenho meu propósito, eu sei o que eu tenho que fazer. Deus me mostrou de uma forma, como que eu posso dizer, mais aberta ontem à noite, realmente o que eu tenho que fazer da minha vida. E a gente não pode reclamar, porque se eu tô passando isso, é pro no futuro eu ser uma pessoa melhor. Bonito, tá? E você fala que mudou a postura, né? Em vez de questionar por que isso comigo, por que isso comigo, você Porque eu mudou. sempre pedia por quê. Uhum. E aí você conseguiu e encontrou uma resposta, né? E eu acho que é isso que a gente muitas vezes não faz, né? A gente fica ali insistindo na mesma forma, no mesmo jeito, agindo da mesma maneira. E, é claro, a vida não vai mudar, né? Porque se aquilo lá está ali, tem um propósito, alguma mudança para você implementar na vida. Que lindo. Muito obrigada pelo teu exemplo, Thay. Obrigada. Quem mais gostaria de compartilhar algo? É bom porque os exemplos assim enriquecem bastante. A Pri comentou aqui. Pri, quer comentar algo? A Pri falou que era tudo que ela precisava ouvir hoje. E a Aline está muito grata. Que bom, Pri, que você está aqui com a gente. Muito bom também. Silêncio. Silêncio também é bem-vindo. Silêncio também
É uma das coisas que a gente precisa aprender a conviver com o silêncio. Isso também é importante. Oi, Pri. Oi, bom dia. Bom Tá dando para dia. me ouvir? Sim, aham, dá para ouvir bem. Vou comentar um pouquinho mais, então. Aline, quero te agradecer muito a palavra e também a moça que fez o comentário, que não lembro o nome dela agora, A Tainara. Uhum. mas me trouxe bastante, ainda um pouco mais de entendimento, né? Tem situações que a gente passa na nossa vida que realmente é só a gente e Deus que vai poder, talvez, trazer esse entendimento, né? E aí, quando a Aline colocou na palavra, trouxe na palavra a questão dos amigos, né? Que às vezes a gente vai conversar com um amigo, com pessoas que estão mais próximas, e tem momentos que realmente ninguém vai entender. Ninguém vai entender, só a gente que sente e Deus, né? E eu acho que isso também faz parte do nosso processo de aprendizagem, né? Porque muitas vezes a gente precisa ficar sozinho, em silêncio, e não se deixar levar, por mais que o amigo queira o nosso bem, queira nos salvar, queira nos tirar da situação, mas é um aprendizado que é só nosso, né? Então, acho que os amigos, eles vêm com uma construção na nossa vida, mas tem alguns momentos que a gente vai precisar carregar, né, a nossa cruz, vamos colocar assim, nosso desafio, nosso processo de evolução sozinhos mesmo. Então, tô passando por uma situação parecida com essa, e aí hoje eu pude entrar no Amando, né, e ouvir a Aline trazer essa palavra, me fortaleceu bastante, Aline. Muito obrigada mesmo. Bom, que bom, Pri. Eu acho que a gente encerra com isso, né? Às vezes a gente quer respostas para tudo, e essa resposta, muitas vezes a gente vai conseguir nesse lugar de silêncio, como a gente esteve aqui hoje. Vocês viram que ficou vários espaços de silêncio, e nem sempre o silêncio é algo fácil de lidar, ele é constrangedor, porque somos nós e Deus. E ali vão surgir algumas respostas, às vezes não aquelas que a gente deseja, mas as respostas que a gente precisa e que a gente possa criar mais espaços como esse, que às vezes a gente busca, naquela busca frenética por resolver as coisas e ganhar um conselho e conseguir uma resposta, nós somos afoitos. E esse exemplo que a Thay trouxe para nós, acho que mostra bem essa calma, essa sabedoria, que nesse lugar secreto que vem do alto, nós realmente conseguimos mergulhar muito mais e seguir nos passos que são necessários para que a gente cumpra o propósito que todos nós temos aqui, todos nós viemos para cumprir. Obrigada, Aline, obrigada, Thay. Vou deixar aberta, Aline, para você fazer o seu encerramento. Então, eu quero agradecer novamente a todos que estão aqui, que não puderam estar ao vivo depois assistindo, né? Que realmente o que a gente traz é um pequeno pedacinho, não tem entendimento muito grande sobre a Bíblia, agora que, na verdade, esse ano eu estou mais firme assim, na leitura diária, né? Então, mas é algo que vai muito além do que a nossa mente é capaz de absorver muitas vezes. E que a gente tem que ter paciência, ter entendimento de que eu não preciso saber tudo, mas eu preciso sentir. Sentir o que Deus, porque o que a gente sente é o que Deus está nos trazendo. É isso, abrir o coração e, como você me fala, ouvir com os olhos do coração, com os ouvidos do coração, falar com o coração sempre.